Social. Artigo 29. Os benefícios da aposentadoria e pensão do regime geral da Previdência Social observarão, na sua concessão, critérios de cálculo que preservem o valor real dos salários sobre os quais incidirão contribuição, nos termos da legislação vigente. Parágrafo único. Os valores dos benefícios e manutenção serão reajustados na mesma data de reajuste do salário mínimo pro rata, de acordo com as respectivas datas de início ou do seu último reajustamento, com base percentual definido em regulamento, observada os critérios estabelecidos pela Lei 8.213. Artigo 30. A perda da condição de segurado não será considerada para a concessão de aposentadoria por idade, desde que a pessoa conte com, no mínimo, o tempo de contribuição correspondente ao exigido para efeito de carência na data de requerimento do benefício. Parágrafo único. O cálculo do valor do benefício previsto no caput observará o disposto no caput e parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 9.876, ou não havendo salários de contribuição recolhidos a partir da competência de julho de 94, o disposto no artigo 35 da Lei 8.213. Artigo 31. O pagamento de parcelas relativas a benefícios, efetuado com atraso por responsabilidade da Previdência Social, será atualizado pelo mesmo índice utilizado para os reajustamentos dos benefícios do regime geral de Previdência Social, verificado no período compreendido entre o mês que deveria ter sido pago e o mês do efetivo pagamento. Artigo 32. O Dia Mundial do Trabalho, 1º de maio, é a data base para dos aposentados e pensionistas. Capítulo 8 da Assistência Social. Artigo 33. A assistência social aos idosos será prestada na forma articulada conforme os princípios e diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, na Política Nacional do Idoso, no Sistema Único de Saúde e demais normas pertinentes. Artigo 34. Aos idosos a partir de 65 anos que não possuam meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS. Parágrafo único. O benefício já concedido a qualquer membro da família, nos termos do caput, não será computado para fins do cálculo da renda familiar per capita, a que se refere a LOAS. Artigo 35. Todas as entidades de longa permanência ou casalar são obrigadas a firmar contrato de prestação de serviços com a pessoa idosa abrigada. Parágrafo 1º. No caso de entidades filantrópicas ou casalar, é facultada a cobrança de participação do idoso no custeio da entidade. Parágrafo 2º. O Conselho Municipal do Idoso ou o Conselho Municipal de Assistência Social estabelecerá a forma de participação prevista no parágrafo 1º, que não poderá exceder a 70% de qualquer benefício previdenciário ou de assistência social percebido pelo idoso. Parágrafo 3º. Se a pessoa idosa for incapaz, caberá a seu representante legal firmar o contrato a que se refere o caput deste artigo. Artigo 36. O acolhimento de idosos em situação de risco social por adulto ou núcleo familiar caracteriza a dependência econômica para efeitos legais. Capítulo 9 da Habitação. Artigo 37. O idoso tem direito à moradia digna no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, ou ainda em instituição pública ou privada. Parágrafo 1º. Assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada a inexistência de grupo familiar, casalar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família. Parágrafo 2º. Toda instituição dedicada ao atendimento ao idoso fica obrigada a manter identificação externa visível, sob pena de interdição, além de atender toda a legislação pertinente. Parágrafo 3º. As instituições que abrigarem idosos são obrigadas a manter padrões de habitação compatíveis com as necessidades deles,
bem como provê-las com alimentação regular e higiene indispensáveis às normas sanitárias e com essas condizentes, sob as penas da lei. Artigo 38. Nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos, o idoso goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria, observado o seguinte: inciso 1. Reserva de pelo menos 3% das unidades habitacionais residenciais para atendimento aos idosos. Inciso 2. Implantação de equipamentos urbanos comunitários voltados ao idoso. Inciso 3. Eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas para garantia de acessibilidade ao idoso. 4. Critérios de financiamento compatíveis com os rendimentos de aposentadoria e pensão. Parágrafo único. As unidades residenciais reservadas para atendimento a idosos devem situar-se preferencialmente no pavimento térreo. Capítulo 10. Do transporte. Artigo 39. Aos maiores de 65 anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos, urbanos e semiurbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. Parágrafo 1º. Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer documento pessoal que faça prova de sua idade. Parágrafo 2º. Nos veículos de transporte coletivo de que trata este artigo, serão reservados 10% dos assentos para os idosos, devidamente identificados com a placa de reservado, preferencialmente para idosos. Parágrafo 3º. No caso de pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 e 65 anos, ficará a critério da legislação local dispor sobre as condições para exercício da gratuidade nos meios de transporte previstos no caput deste artigo. Artigo 40. No sistema de transporte coletivo interestadual, observa-se-á, nos termos da legislação específica: inciso 1º, a reserva de 2 vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou superior a 2 salários mínimos. Inciso 2º, desconto de 50% no mínimo do valor das passagens para os idosos que excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou superior a 2 salários mínimos. Parágrafo único. Caberá aos órgãos competentes definir os mecanismos e os critérios para exercício dos direitos previstos nos incisos 1 e 2. Artigo 41. É assegurada a reserva para os idosos nos termos da lei local de 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados, as quais deverão ser posicionadas de forma a garantir a melhor comodidade ao idoso. Artigo 42. São asseguradas a prioridade e a segurança do idoso nos procedimentos de embarque e desembarque dos veículos do sistema de transporte coletivo. Medidas de proteção. Capítulo 1 das Disposições Gerais. Artigo 43. As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. 2. Por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento. 3. Em razão de sua condição pessoal. Capítulo 2. Das medidas específicas de proteção. Artigo 44. As medidas de proteção ao idoso previstas nesta lei poderão ser aplicadas isolado ou cumulativamente e levarão em conta os fins sociais a que se destinam e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Artigo 45. Observada qualquer das hipóteses previstas no artigo 43, o Ministério Público ou o Poder Judiciário, a requerimento daquele, poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas: 1. Encaminhamento à família ao curador, mediante termo de responsabilidade. 2. Orientação, apoio e acompanhamento temporários. 3. Requisição para tratamento de sua saúde em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar. 4. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, ao próprio idoso ou à pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação. 5. Abrigo em entidade. 6. Abrigo temporário.
Título 4 da Política de Atendimento ao Idoso. Capítulo 1 Disposições Gerais. Artigo 46. A política de atendimento ao idoso far-se-á por meio de conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Artigo 47. São linhas de ação da política de atendimento. Políticas sociais básicas previstas na Lei 8.842. Inciso 2. Políticas e programas de assistência social em caráter supletivo para aqueles que necessitarem. 3. Serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. Inciso 4. Serviços de identificação e localização de parentes ou responsáveis por idosos abandonados em hospitais e instituições de longa permanência. Inciso 5. Proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos dos idosos. Inciso 6. Mobilização da opinião pública, no sentido de participação dos diversos segmentos da sociedade no atendimento do idoso. Capítulo 2 das entidades de atendimento ao idoso. Artigo 48. As entidades de atendimento não são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, observadas as normas de planejamento e execução emanadas do órgão competente da Política Nacional do Idoso, conforme Lei 8.842. Parágrafo único. As entidades governamentais e não governamentais de assistência ao idoso ficam sujeitas à inscrição de seus programas junto a um órgão competente da vigilância sanitária e Conselho Municipal da Pessoa Idosa e, em sua falta, junto ao Conselho Estadual ou Nacional da Pessoa Idosa, especificando os regimes de atendimento observado os seguintes requisitos. Inciso 1. Oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança. Inciso 2. Apresentar objetivos estatutários e planos de trabalho compatíveis com os princípios desta lei. 3. Estar regularmente constituída. 4. Demonstrar a idoneidade de seus dirigentes. Artigo 49. As entidades que desenvolvam programas de institucionalização de longa permanência adotarão os seguintes princípios. 1. Preservação dos vínculos familiares. 2. Atendimento personalizado e em pequenos grupos. 3. Manutenção do idoso na mesma instituição, salvo em caso de força maior. 4. Participação do idoso nas atividades comunitárias de caráter interno ou externo. 5. Observância dos direitos e garantias dos idosos. 6. Preservação da identidade do idoso e oferecimento de ambiente de respeito e dignidade. Parágrafo único. O dirigente da instituição prestadora de atendimento ao idoso responderá, civil e criminalmente, pelos atos que praticar em detrimento do idoso, sem prejuízo das sanções administrativas. Artigo 50. Constitui obrigação das entidades de atendimento, inciso 1, celebrar contrato escrito de prestação de serviço com o idoso, especificando o tipo de atendimento, as obrigações da entidade e prestação decorrentes do contrato, com respectivos preços, se for o caso. 2. Observar os direitos e garantias de que são titulares os idosos. 3. Fornecer vestuário adequado, se for pública, e alimentação suficiente. 4. Oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade. 5. Oferecer atendimento personalizado. 6. Diligenciar, no sentido de preservação dos vínculos familiares. 7. Oferecer acomodações apropriadas para o recebimento de visitas. 8. Proporcionar cuidados à saúde, conforme a necessidade do idoso. 9. Promover atividades educacionais, esportivas, culturais e de lazer. 10. Propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem de acordo com as suas crenças. 11. Proceder ao estudo social e pessoal de cada caso. 12. Comunicar à autoridade competente de saúde toda ocorrência de idoso portador de doenças infecto-contagiosas. 13. Providenciar ou solicitar que o Ministério Público requisite os documentos necessários ao exercício da cidadania àqueles que não os tiverem, na forma da lei. Inciso 14. Fornecer comprovante de depósito dos bens móveis recebendo dos idosos. 15. Manter arquivo de anotações onde constem data e circunstâncias do atendimento, nome do idoso responsável, parentes, endereço, cidade, relação de seus pertences,
bem como o valor de contribuições e suas alterações, se houver, e demais dados que possibilitem sua identificação e a individualização do atendimento. Inciso 16. Comunicar ao Ministério Público para as providências cabíveis a situação de abandono moral ou material por parte de familiares. 17. Manter no quadro de pessoal profissionais com formação específica. Artigo 51. As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, prestadoras de serviço ao idoso, terão direito à assistência judiciária gratuita. Capítulo 3. Da fiscalização das entidades de atendimento. Artigo 52. As entidades governamentais e não governamentais de atendimento ao idoso serão fiscalizadas pelos Conselhos do Idoso, Ministério Público, Vigilância Sanitária e outros previstos em lei. Artigo 53. O artigo 7º da Lei 8.842 passa a figurar com a seguinte redação. Artigo 7º. Compete aos conselhos de que trata o artigo 6º desta lei a supervisão, o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da Política Nacional do Idoso, no âmbito de respectivas instâncias político-administrativas. Artigo 54. Será dada publicidade das prestações de contas dos recursos públicos e privados recebidos pelas entidades de atendimento. Artigo 55. As entidades de atendimento que descumprirem as determinações desta lei ficarão sujeitas, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos, às seguintes penalidades, observado o devido processo legal. Inciso 1. As entidades governamentais, alínea A, advertência. B. Afastamento provisório de seus dirigentes. C. Afastamento definitivo de seus dirigentes. D. Fechamento de unidade ou interdição do programa. Inciso 2. As entidades não governamentais, alínea A, advertência. B. Multa. C. Suspensão parcial ou total do repasse de verbas públicas. D. Interdição de unidade ou suspensão do programa. E. Proibição de atendimento a idosos a bem do interesse público. Parágrafo 1º. Havendo danos aos idosos obrigados a qualquer tipo de fraude em relação ao programa, caberá o afastamento provisório dos dirigentes ou a interdição da unidade e a suspensão do programa. Parágrafo 2º. A suspensão parcial ou total do repasse de verbas públicas ocorrerá quando verificada a má aplicação ou desvio de finalidade dos recursos. Parágrafo 3º. Na ocorrência de infração por entidade de atendimento que coloque em risco os direitos assegurados nesta lei, será o fato comunicado ao Ministério Público para providências cabíveis, inclusive para promover a suspensão das atividades ou dissolução da entidade, com a proibição de atendimento a idosos a bem do interesse público, sem prejuízo das providências a serem tomadas pela vigilância sanitária. Parágrafo 4º. Na aplicação das penalidades, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o idoso e as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes da entidade.